Todos e todas sejam bem-vindos a mais um episódio de O Neuroalfabetiza. E hoje nós temos um assunto super interessante: aprender com o corpo, o ritmo e a arte, caminhos para a leitura e a escrita. Olha só que interessante, né? E temos como convidado o professor Lincoln Guassi, é isso? Lincoln Isso, né? Guassi. Guaci, isso aí. Nico Guaci é diretor da iniciativa Aulas Fantásticas, facilitador pelo seminário Insight para Criança, Insight Ibero, e docente de arte da fala, escrita viva e teatro em escolas Waldorf, a formação antroposófica. Participou da coordenação e direção pedagógica da Escola Veredas, em Campinas, São Paulo, sendo cofundador de ensino médio das matérias de História, Filosofia, Geografia, Literatura e Sociologia. É historiador pela Unicamp São Paulo, educador musical pela Unesp São Paulo e pedagogo Waldorf. Muito bem-vindo, Lincoln. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, e eu que agradeço imensamente o convite e a oportunidade da gente conversar sobre algo tão importante. Então tá ótimo. Então vamos começar te perguntando sobre como que foi a sua trajetória entre a música e a pedagogia Waldorf. Como essas áreas se encontram, né, no processo de ensino da leitura e escrita. É uma pergunta bastante desafiadora de ser E- respondida, né? Porque é uma pergunta que mistura um pouco das nossas escolhas na vida e um pouco do nosso destino também. Então, eu sou formado pela Unicamp em História, comecei a lecionar História em 2005 e estava bastante assim desiludido com os sistemas apostilados quando eu encontrei a pedagogia Waldorf. E uma das coisas que a pedagogia Waldorf diz, assim, de uma forma muito tranquila, é que a arte é um grande veículo de ensinamento, né? E eu já tinha uma vivência, vamos dizer assim, pessoal com a música. Eu tive banda de rock muito cedo, né? Sempre gostei de cantar os meus artistas preferidos, fazer as segundas vozes das minhas bandas preferidas, de me desafiar a explorar instrumentos, né? E quando eu percebi que os professores e professoras da escola que eu encontrei, que foi a Escola Veredas em Campinas, com muito poucos recursos musicais, já conseguiam ter tantos efeitos pedagógicos fundamentais, isso começou a se misturar mais ainda com a minha atividade como professor de história, né? E conforme eu fui avançando nessa trajetória, eu recebi um convite, olha que curioso, de uma escola tradicional aqui de Campinas, apostilada, para dar aula de musicalização. E eu comecei a dar aula de musicalização, e enquanto estava começando minha formação em pedagogia Waldorf, foi quando eu comecei essa minha segunda graduação que você comentou. E aí a vida avançou, avançou, e eu ia sentindo como todas essas qualidades musicais aportavam para o ensino de um conteúdo tão cognitivo como a história, e como isso ia me chamando cada vez mais para uma atividade, que a gente vai falar daqui a pouco, que realmente começou a me encantar de novo, que é o teatro. Então, hoje eu digo que o teatro, que é a minha atual atividade diretamente engajada com jovens de 14 e 18 anos, é o lugar onde eu conto histórias, né, dirigindo junto com os alunos e alunas, uso música, uso luz, uso cenário, uso figurino, e todas essas coisas que envolvem tantos sentidos humanos acabam aportando para uma experiência mais completa de uma informação que está sendo transmitida. Então, para resumir, hoje eu faço história na prática, é assim que eu brinco, né? Porque o teatro é algo muito prático e a música vem sempre acompanhando e conduzindo todo esse percurso, né? Que eu criei na minha biografia. Que maravilhoso. Quando falamos em aquisição da leitura e escrita, né, que é estimulada tanto pela música, pelo teatro, né, por que olhar apenas para as palavras e para o significado da palavra, né, não é o foco ideal, e sim olhar para as letras e para o som que essas letras fazem é tão importante. Aí essa pergunta, vamos dizer assim, que complementa toda a trajetória que eu estava contando para vocês, né? Aqui. Então, quando eu comecei a me especializar no teatro dentro da pedagogia Waldorf,
existe uma área muito importante, uma área que, na verdade, é fundante da antroposofia, que é a corrente que leva a pedagogia Waldorf adiante, que se chama arte da fala. E a arte da fala busca justamente encontrar maneiras de que ela possa ser promulgada não só de forma escrita como falada, mas de forma viva. Como é que eu posso ter uma comunicação viva? Também encontrando dentro da palavra algo que é preconizado na pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf diz que nós somos constituídos do nosso pensar, que seria a nossa cognição, né? Poderia dizer que é a nossa parte informativa, que adquire conhecimentos e informações, né? Também tem uma parte nossa que é o sentir, relacionados às nossas emoções, né? Tem muito hoje em dia sendo falado, por exemplo, de inteligência emocional. Então, dentro da pedagogia, a gente está constituído isso dentro do âmbito do sentir. Mas Uhum. também tem uma parte muito constituinte nossa que acaba não sendo tão relacionada a adquirir conhecimento, que são os membros, né? E nos membros vive o querer ou o agir, se você preferir, né? E a palavra também é constituída dessas três coisas. Então, por exemplo, me fala uma palavra, qualquer que você quiser, Leiriane. Papel. Papel. Quando eu pego a palavra papel, e se eu coloco a palavra papel no Google, eu vou receber uma definição intelectual. Porque a nossa sociedade é calcada nas definições intelectuais. Nossa sociedade ainda busca no intelectualismo a nossa principal fonte de sustentação, né? Então você vai encontrar, sei lá, vou arriscar aqui, um material produzido a partir da celulose capaz de receber informações escritas através de tintas. Sei lá, inventei uma definição aqui, certo? Uhum. Quando eu pego, por exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço, que é assim, imagine que a nossa sociedade não fosse calcada no intelectualismo, mas ela fosse calcada na imaginação. Então a gente teria o Imaginoogle. Se a gente tivesse o Imaginoogle, você ia colocar lá papel e a gente poderia encontrar uma definição como essa: um imenso branco que abarca as ideias do mundo. Nossa, o imenso branco que abarca as ideias do mundo, o Google ficaria soltando fumacinha com isso. Isso não é uma definição intelectual. Isso é uma definição que está mais próxima da poética, da poesia. A palavra em forma de imaginação se chama poesia. E ela também nos alimenta. E ela também é um recurso que a gente usa quando a definição some. Então, por exemplo, a Leriane vai viajar hoje, certo, Leriane? Nem sei, é uma hipótese, tá? Sim. Ela vai viajar hoje e de repente fala para ela: Olha, Leriane, presta atenção na estrada e se anoitecer, fica de olho nos elementos acatardióptricos. Aí você vai falar assim: E- Que, Lincoln? Ai, como é que eu vou te explicar, Leiriane? Elemento acatardióptrico é um olho de gato. Aí você fala: um olho de gato, porque eu tô passando pela estrada, meu farol bate ali naquela pecinha que tem no meio da estrada, ilumina ela, feito o iluminar de um olho de gato. Uhum. A sua imaginação já é suficiente para definir aquele elemento. Você não precisa saber que chama elemento acatardióptrico. Assim como é muito estranho o que naturalmente a gente fala de que existe um macaco que mora no seu porta-malas, Sim. certo? E é suficiente dizer, olha, pega o macaco lá para trocar o pneu. Pega o macaco? Olha que frase estranha do ponto de vista intelectual. Mas a gente usa quando a gente não sabe exatamente o elemento informativo, né? Uhum. E quando a gente não tem nem o elemento imaginativo, aonde a gente recorre? Como uma criança pequena, por exemplo, que ainda não tem nem a imaginação amadurecida direito para ser transmitida oralmente, muito menos a informação, e ela de repente vê uma abelha passar e ela faz zzz, ou uma porta bate e ela faz pum, pum. Ela começa a fazer os fonemas. E como é que ela tão naturalmente identifica os fonemas? É claro que tem uma camada imitativa da gente adulto, né? Mas na antroposofia e na arte da fala, a gente acredita que, de fato, esses fonemas estão vindo do elemento cósmico.
das coisas que já existem na Terra. Ou, se é que cada um acredita no que acredite aqui, né? De um outro lugar de onde viemos. E existe uma pesquisa, então, profunda para tentar entender da onde veio o gesto de um A, da onde veio um gesto de um P, da onde veio um gesto de um Sh, que é tão assim instintivamente dominado pelos seres humanos que nascem aqui Tão e que nato, né? depois vão receber uma camada imaginativa, que é tão incrível quanto a criança que faz rima assim, né? Leiriane, cara de triquitane. Sim. Ela não sabe o que é triquitane, mas o som parece igual porque é rimado, ela brinca e ela não tá nem um pouco preocupada com isso. Daqui a pouco ela vai falar: olha, Leiriane, cara de Diane. Ela vai começar a se aproximar de conteúdos informativos. Se eu considero a palavra só como algo informativo, eu estou lamentavelmente deixando de lado potencialidades incríveis que ela tem do ponto de vista da imaginação e do som. Então eu preciso mergulhar de novo nessas potencialidades para quando eu chegar lá em papel, lá no fundo, o que que é papel para o som Google ou somugo? Papel por somugo seria papel, papel, A-E, A-E. Papel. Olha, a nossa palavra papel tem uma brincadeira de trava-língua dentro dele. E eu não paro para pensar nisso. Olha, papel, papá, né? Na linguagem catedrática, né? Na linguagem de universidade, seria uma aliteração, Sim. né? O nome brincante de aliteração é trava-língua. O Papa pegou o papel Uhum. para pôr papinha. O Papa pegou o papel para pôr papinha. O Papa pegou o papel para pôr papinha. E aí eu estou desfrutando desse fonema na minha boca. Quando eu falo palavra papel. E quando eu volto para falar papel, e eu sei que é uma folha de celulose e tal, eu falo, nossa, mas que interessante pensar como foi que no gênero do português a gente encontrou papel como definição para isso. Da onde veio esse gesto? E a gente é obrigado a mergulhar numa camada mais profunda da gente mesmo, que é o som, para compreender isso. Fantástico a sua explicação. Amei. Amei. Que E bom. aí, mais uma vez, a importância da brincadeira. Então, nós vamos falar um pouquinho depois do trava-línguas. Já é uma coisa que já vem nata da criança e ela precisa só trabalhar mais para poder, né, conseguir começar a fazer as associações com o tempo. Exato. E aí, É, talvez para fechar o seu comentário, Leriane, a gente brinca com o quê? Com o corpo. concordo. E se a gente está brincando com o corpo e está fazendo som, a gente está juntando o corpo da palavra com o corpo físico. E Sim. numa brincadeira natural, a gente vai tornando a palavra viva depois, impostada na nossa boca ou nas nossas mãos. E aí a gente está falando sobre os recursos multissensoriais, né? E aí como como você vê que eles favorecem a aprendizagem. Mais ou menos isso que você falou, mas que mais que você acha que esses recursos multissensoriais favorecem? Principalmente nesse início da aprendizagem da leitura e escrita, né? Uhum. Essa é uma pergunta tão fascinante também, poderíamos demorar horas falando sobre ela, né? Mas pensando especialmente em primeira infância ou primeiro setênio, como a gente gosta de falar na antroposofia, né? A gente vai seguindo com a vida humana de 7 em 7 anos. Então, esse período de 0 a 7 é tão óbvio que a gente está com uma tarefa incrível com as crianças, que é moldar o seu corpo. E é muito curioso, Leiriane, como está acontecendo assim hoje em dia. Eu fico assustado como é óbvio e a gente não está parando para pensar. A criança está lá, ela nasce, ela fica parada, ela começa a se ricochetear e naturalmente as forças vitais dela já vão querendo desabrochar membros. Aí ela de repente começa a andar, começa a saltar, correr. A gente acha que já está pronto e começa a colocar um monte de conteúdo cognitivo nela. Com 3, 4 anos, né? Sabendo que ainda ela poderia aproveitar muito mais as potencialidades corpóreas que ela tem. Então, acho que a multissensorialidade ela entra nesse lugar.
de uma compreensão de que a criança dessa idade, ela aprende com o corpo todo. Na verdade, todos nós aprendemos com o corpo todo. Uhum. Mas a partir da idade adulta, é claro que a gente já está mais amadurecido para aprender a partir das ideias, né? Mas, por exemplo, eu que faço tantas aulas de teatro, né? Eu percebo que é quando eles vão para o palco que a informação que eles decoraram aqui começa de fato a se interiorizar. Porque você está mexendo as frases junto com o corpo. Então, você falou agora há pouco da música, por exemplo, né? Quando eu estou cantando e batendo palma junto, estou mexendo o corpo junto, isso vai fixando a palavra dentro da gente. E uma criança pequena, então, ela merece, não só precisa, mas ela merece isso. Ter dentro da sua rotina momentos em que ela está cantando uma música ou declamando junto alguma coisa, né? Em coletivo, normalmente é assim que a gente indica na primeira infância, com alegria, sentindo vontade de pisar, sentindo vontade de saltar, né? E aí Sim. me veio vontade de já te falar algo, nem sei se você ia perguntar sobre isso, mas que tem a ver com a famosa polêmica do atirei um pau no gato, né? É muito bonito você sentir que a criança rapidamente decora essa música do nosso cancioneiro popular, Uhum. né? E aí no começo da música você escuta: Ah, tirei o pau no gato. Tã. Uhum. Esses sons, p, g, t, t, são sons que nos dão vontade de tocar coisas. Nenhuma criança vai escutar uma porta bater e vai falar zum, shh, rrr. Ela vai falar pum, tum, bum, né? Que na fonoaudiologia a gente chama de sons plosivos, né? Sons Sim. de impacto, segundo o Steiner. Então, isso já é natural da origem arquetípica dos fonemas, vamos dizer assim, né? Então, quando ela está fazendo tirei o pau no gato, isso faz o pezinho dela pisar. E isso traz alegria de estar na terra, eu estou pisando, né? E eu recentemente vi um vídeo de um autor, é duro falar o milagre, não falar o santo, né? A gente pode, de repente, colocar na legenda do post do podcast depois, não sei. Mas é de um músico, pelo que eu entendi, e ele estava falando justamente isso. Olha, vamos revisar a música, porque está nos incomodando intelectualmente imaginar que o gato pode estar sendo agredido, né? Mas não vamos esquecer da qualidade dos sons, Sim. para que a criança tenha vontade de pisar, né? Aí no vídeo dele aparece umas coisas assim: Ah, tirei o pão pro gato, Aham, ótimo. mas o gato não Pode mordeu, adaptar, né? deu. De forma que o som Isso, fique permaneça, né? exato. E isso é É, uma prova de que a criança não tá sequer na imaginação quando aprende essa cantiga. Porque se ela conseguisse imaginar atirar um pau no gato, ela não ia nem conseguir dançar essa música. não, Quanto mais se ela compreendesse. É porque a criança pequena vive no som, ela está no som e não atingiu ainda essas outras camadas, né? é Mas percepção é isso. sensorial. Vamos nos alinhar porque as mudanças aconteceram, né? E graças a Deus que a gente tem tudo que tem a ver com os direitos dos animais por aí agora. Sim, Estamos cada vez mais nos simpatizando a isso, sensibilizando, mas não esqueçamos da importância dos sons para a criança, para que ela cultive isso dentro do próprio corpo. sim. E essa repetição do som que a música propõe, né? Ela faz com que a criança perceba não só o ritmo, mas o tempo também da pronúncia, né? Isso, Daquele fonema. E esse tempo é tão importante, principalmente para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem, porque elas já têm dificuldade. Então, a música trava-língua que repete o fonema, nossa, é fantástico, adorei ouvir você falar isso, muito legal. Bom, exato, né? então, A aliteração, ela vai reforçando, né? A aliteração, a repetição da consoante, ela vai reforçando a prática. É como uma musculação que a criança faz na boca para fazer o som ser emitido de uma forma mais bonita, mais dominada, mas de uma forma brincante também. Não pode ser aborrecido para ela, né? Ela tem que estar se porque aí, divertindo. aí tem o emocional envolvido, né? Porque sem o emocional, a memória só trabalha, né, com o emocional vinculado, senão não tem memória.
Vai ter uma Isso, memória de curto prazo, mas a de longo prazo ela não vai ficar se não tiver memória afetiva. Eu sempre falo isso, isso. né? Isso já é. Valon já falava isso há anos, né, atrás sobre a questão do emocional. E a música tem esse poder, a brincadeira tem esse poder de trazer aprendizagem junto com o emocional, né? Com o prazer de estar trabalhando aquilo ali, né? Isso é Uhum. muito, muito interessante. Então, então, diante do que você falou, Lincoln, a poesia e as rimas têm uma importância fundamental, né, para essa aquisição da linguagem, da escrita. Fala um pouquinho sobre isso, a questão da poesia. Essa pergunta eu vou conversar um pouco com vocês assim, tentando buscar de um outro lado, né, para preencher o que a gente já falou um pouco sobre a brincadeira do Google, Imaginoogle e SonMoogle, né? Então, é uma imagem que eu carrego, tá? De novo, eu não sei como cada um que está ouvindo e assistindo se nutre espiritualmente. Mas como a descoberta da palavra através da imaginação, ela traz surpresas e tesouros muito maravilhosos, eu vou, por exemplo, começar a responder para você te perguntando, Liriane, quando alguém fala assim, da onde vieram as crianças? O que que a gente responde? Da onde vieram as crianças? Ah, depende, né? A gente fala que a cegonha traz. Se a cegonha traz, É, elas isso que eu estavam ia aonde? falar, né? As histórias antigas diziam que a cegonha trazia. A cegonha está no céu, né? Aham. Então a gente fala, nossa, as crianças vieram do céu, né? Elas vieram do céu. E às vezes até algumas mães cheiram o bebê quando nasce e falam assim, nossa, que cheiro de céu. Uhum. Porque aquele cheiro, eu brinco que se alguém conseguisse invasar, tava trilhardário, né? É, É um cheiro maravilhoso. existe. Só no Incrível, bebê que né? existe. É. Inebriante, é inebriante, né? Então, se a criança veio do céu e quando ela nasce, qual é o primeiro som que ela faz? É, ela faz mamãe, bababá, né? Esse som. Bem antes, qual é o Bem... primeiro som que ela faz quando Ah, nasce? chora, chora. E o choro, como é que é? Ah, é, mulher. Isso, Mulher. yeah, ué, É. uá. Ou seja, ela nasce expressando uma vogal difusa. Assim eu digo. Pode ser que seja yeah, uá, uó, Uhum. mas é uma vogal que ela emite. Logo, o que eu posso presumir? Nossa, então, o que que ela traz do céu? As vogais. Que Ela bom. aprendeu lá as vogais. E ela chega toda redondinha, feita uma vogal. Na boca. A, E, I, O, U. A vogal na boca é só um contorno. Se a gente tivesse fôlego infinito, a vogal seria infinita aqui na Terra. Mas para provar que ela é infinita, basta você imaginar uma vogal na sua cabeça agora. Quando ela termina, ela É, não termina. não termina. Se eu imaginar um P na minha cabeça, P, terminou. Mas a vogal não termina. Então, essa vitalidade eterna da criança, essa redondez da criança, essa vocalização que a gente imagina quando os anjos estão cantando. Alguém imagina anjo cantando assim? Tucu, tucu, ticu, pucu, tucu, tucu, ti. Não, a gente imagina os anjos cantando. Ah, ah, ah. Então, essa natureza espiritual das vogais, a gente acolhe quando a criança chega, né? Quando ela começa a se alfabetizar e ela quer alegria na linguagem, essa alegria eterna, vitalizante, espiritual, ela brinca então de papel, cara de cinzel. Ela brinca de banana, cara de Doriana. E Ela acha brinca de graça. caqui, cara de Tati. Uhum. E o que que é Tati? Sei lá, né? Eu sou o Lincoln. O meu filho menor, eu brincava com ele disso, ele falava assim, Lincoln, cara de Splincoln. E para ele tava ótimo, e ele adorava. Ele não estava preocupado se isso fazia sentido ou não. Uhum. Mas quando você rima, aí você tem a repetição da vogal. Assim como na consoante tem a aliteração ou o trava-língua, na Uhum. vogal a gente tem a rima
que é a maneira brincante da gente falar assonância. Então, a criança começa a se nutrir da assonância quando ela chega. E aos poucos ela vai aprendendo a ser terrena. A terra é cheia de obstáculos. É isso que constitui a terra. Às vezes um obstáculo é shhh, é só um arzinho que está passando no meio do dente. Shhh. Às vezes é um obstáculo grande, como um que pega aqui na minha garganta. Mas consoante é obstáculo. Se é obstáculo e tem que ser superado, então ela está na terra. E a vogal é como esse rio caudaloso que nos ajuda a percorrer os obstáculos de uma maneira fluida. Então, quando você canta, normalmente, quando a gente fala canta, a gente não está ainda num lugar cultural em que é natural pensar no Racionais, MCs, em que a gente tem uma batida e uma informação muito potente. Quando a gente fala canta, a gente vai pensar em vocalização em geral, né? E quando a gente fala canta, a gente em algum lugar lá dentro vai esperar uma rima. Então, a criança que chega e tem a bênção de ter pais e mães que praticam rimas, né, que praticam esses cancioneiros populares, que cantam por amor à criança e a criança sente o amor. A criança que sente o pai e a mãe cantando, ou o responsável, né, depende da biografia de cada um, mas aquela criança que está sendo cuidada por um adulto que canta com amor, naturalmente ela vai querer imitar isso, ela vai ficar afinada. Naturalmente ela vai se tornar uma pessoa afinada. E uma pessoa amante das letras, amante dos sons. Se a gente se dedica a mergulhar então na camada som-moogle dela e na Uhum. camada imaginoogle dela. A música nos ajuda muito a trazer imaginações, né? A trazer imagens bonitas assim. Então a gente respeita a natureza da criança na medida que a gente acolhe então essa natureza vocálica que ela traz, tão natural. E você aos poucos começa a introduzir essas consoantes, que é esse domínio da boca, através também do domínio do corpo, né? Então, eu convido todo mundo que está ouvindo ou vendo a gente a fazer esse experimento. Vai dentro de um grupo de jardim de infância ou numa escola e faz uma brincadeira de rima. Na hora você vai olhar olhinhos assim para você, como dizendo assim para você com os olhos: Nossa, ele entende a minha língua. Ele entende a minha natureza. E a gente, nos jardins de infância Waldorf, quando está recebendo uma pessoa nova, às vezes até sem formação, a gente simplesmente dá essa orientação. Olha, seja o que for que você for falar ou instruir, faz tudo cantando. Até chamar, Porque, né? porque cantar na nossa imaginação é o quê? Vocalizar. Vocalizar. Ah, isso. Quem canta é o vocalista, é aquele que domina as vogais, E é né? incrível quando chama uma criança de educação infantil, você chama cantando a criança, né? É Aí, incrível. João. Você pode chamar João? João, João, ele não olha. Você chama João, baixinho, ele na mesma hora, É. né? Olha, é tão lindo isso, né? João, tá vendo o balão? É isso. Pronto, ele vai falar, João, balão, Aham, né? aham. É bem isso. É, incrível mesmo. Então, falando nisso, né? A gente falou sobre. Você falou sobre brincadeiras. Como que você acha que também, você já falou um pouco sobre isso, sobre os jogos cantados, né? A gente falou sobre parlendas e sobre os jogos cantados. Como que você acha que esses jogos cantados, o efeito deles, né, para aprendizagem, para memorização? Fala um pouco Uhum. sobre isso. Talvez que a gente possa acrescentar, né? Ao atirei o pau no gato, que a gente mencionou há pouco, Uhum, né? Ou a investigação sonora, né? Fonética das músicas que nos acompanham, né? O que a gente fez com o atirei o pau no gato foi uma pequena investigação fonética, né? Percebendo que as consoantes duras estavam sobretudo presentes no início da música e ajudando o ritmo no qual ela foi feita. Ou uhum, seja, quer dizer que eu atirei o pau no gato, desse ponto de vista, ela é equilibrada ritmicamente e equilibrada foneticamente. Se eu tenho isso dentro de mim como uma preocupação, ou seja,
Eu quero ser um educador ou uma educadora, um pai, uma mãe, um cuidador, uma cuidadora, que quer integrar essas três camadas da palavra. Eu quero considerar o som como uma palavra importante. Então eu tenho que perceber do que são feitas as construções, ou que eu crio e musicalizo, ou que eu encontro no mundo e ofereço, né? Então, por exemplo, me lembrei de algo que eu sempre conto também. Como é complexa e desafiadora aquela fase dos bebês, né? Quando começam a ficar um pouquinho maiorzinhos, maiorzinhas e começam a resistir a dormir, né? Então a gente instintivamente pega a criança no colo e faz o quê? Shh, 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 shh. Ou hum, hum, ou seja, ou eu vocalizo, ou eu faço um som e eu nunca vi alguém fazer. Puc, tuc, tac, tac, pum, pum, tuc, tuc, tuc. A gente usa um som soprado, um som que dilui. Porque agora é hora de se diluir nos sonhos. Instintivamente a gente faz essas coisas. Mas eles vão ficando maiores, né? Caramba, maiores. E agora, quando eles estão grandinhos, que música eu canto pra dormir? Aí uma vez eu me lembro que eu estava muito conectado com essa importância de falar da natureza para os meus filhos, né? E aí a música sertaneja de raiz foi uma grande inspiração para mim. Então, Almir Sater, Renato Teixeira, eram músicas que eu ouvia e decorava para cantar para os meus filhos, né? E aí eu me peguei cantando uma música que era tiro e queda. Eu ficava assim, nossa, incrível, eu canto essa música e elas dormem. E a música é bem famosa, né? Você que está ouvindo e assistindo, canta junto. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E aí eu via que os olhinhos delas piscavam assim, né? Eu falava, ué. E nesse momento da minha vida eu estava justamente me formando em arte da fala. E uma das coisas que a gente considera é a parte rítmica nas construções dos versos, né? Não só na música, mas dos versos. E basicamente a constituição do ritmo se dá por sílabas longas e curtas. Se você preferir, são as tônicas e as átonas, né? E eu comecei a perceber, olha que interessante, a junção da chalana é uma longa que chega. Logo, tá aberto e fecha. Então eu vou fazer devagarzinho para a gente escutar junto, ó. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. E os Uhum. olhinhos assim, ó, Que é o balanço. piscando junto. Ou seja, nossa, eu tenho certeza, né, que a Renata Teixeira e Almir Sater não estudaram arte da fala para construir essa música. É uma música Mas o equilibra. artista, o artista, ele mergulha na essência das coisas, mergulha no gesto das coisas. E nesse sentido, ele conseguiu trazer na imagem da Xalana, olha a palavra como imagem, Hum, a palavra também como som, trazendo essa calmaria do fechar os olhos, e isso trouxe um efeito físico nos meus filhos. Então, se eu tenho essa consciência, eu consigo pensar em quais músicas, quais poesias eu posso estar trabalhando com filhos, alunos, né, filhas, alunas, para eu poder obter os efeitos que eu estou desejando em em determinado momento da rotina deles. E isso é muito legal num jardim de infância, por exemplo, né? Como na pedagogia Waldorf, a gente trabalha com a ideia de respiração. Então, o momento, por exemplo, de grande respiração para fora que existe lá nos jardins Waldorf, é quando você faz a roda rítmica. E aí as crianças estão em roda e estão imitando a professora. E quando são sons de pisar, pisam. Quando são sons de voar, voam, né? Bem para fora. Mas na hora de contar o conto de fadas,
é bem para dentro. Então se acende uma vela, se deixa tudo bem escurinho, e aí elas estão concentradas, e aí você conta o conto de fada para elas, né? São formas de fazer com que essas qualidades sonoras, imaginativas e significativas atinjam a criança não só no momento expansivo, quanto no momento de concentração também, né? Muito interessante. É todo um ambiente que vai fazer do sensorial, né, para o estímulo da atenção, não é isso? Então, Lincoln, você falou aí sobre a educação infantil, várias questões sobre como perceber o som já lá desde bebê. Eu costumo dizer, as pessoas falam que a alfabetização começa no primeiro ano, né? Mas a gente tem toda essa parte de percepção. Se não tiver a percepção do som, que já vem desde bebê, né? Não tem, para mim, já é o papel da alfabetização já aí, já, né? A construção do processo de alfabetização. Então, para mim, ela já começa já lá desde bebê. Se a criança não passar por essa etapa sendo estimulada, se aquelas habilidades que ela já tem não forem estimuladas, como você disse, né? Usar a música, usar os recursos sensoriais, enfim. Então, nesse sentido, você vê mais alguma coisa em relação à importância da educação infantil para a alfabetização? Além disso, algum Acho que aspecto? talvez para deixar bem claro, né? A gente ouve essa frase banalizada por aí, né, Leiriane? A educação infantil é a base de tudo, né? Isso não é uma informação bonitinha, pieguinhas, né? Ela é de fato real, porque ali se estrutura o corpo. Se Sim. o corpo está bem estruturado, e do ponto de vista da alfabetização, a criança vivenciou esses sons todos no corpo, ela estará mais apta a dominar a parte cognitiva das palavras, porque ela vivenciou muito o corpo da palavra, que é o som, vivenciou muito a alma da palavra, que é a imaginação. Agora ela está pronta para o pensar racional da palavra, que é a cognição, Uhum. né? Então, eu fico muito feliz, por exemplo, dentro da minha área, que é a pedagogia Waldorf, quando há uma escolha de que no primeiro ano ela faça um processo de um ano inteiro de alfabetização. Eu conheço escolas, né, que estão mais ligadas a esse pensar cognitivo, que a criança mal ingressa, ou às vezes até no próprio jardim, já faz uma silabação rápida, uma alfabetização rápida, um mês. E ela não tem tempo de curtir tudo que a gente está falando aqui, de aliterar, de assonantizar, de rimar, né? E brincar de trava-língua, né? Para Uhum. continuar essa brincadeira das definições, né? Então, essa calma para poder constituir um processo assim tão fundamental da vida humana que dure um ano para uma média de vida hoje que chega, sei lá, a 70, 80 anos, né? E quem tem condições tranquilamente está chegando a 90, 95. Tô falando de um ano para você aprender um reino tão fabuloso como esse, né? Experimentando o corpo, experimentando a alma, experimentando a cabeça. Se a gente escolhe fazer isso de fato, a gente vai ter o alicerce da casa pronto para ela ser construída. Senão, a gente está acelerando coisas, acelerando a maturação das coisas. E a gente vai ter que corrigir depois. Sim. É diferente de preparar, né? Eu acho que esse é o ponto, né? É pulo degrau, né? Eu acho que isso é uma escadinha. Se você pula um degrau, depois ele vai fazer falta em algum momento, vai ter que voltar novamente. Isso é realmente Uhum. muito importante. Isso. Falando agora um pouquinho das aulas fantásticas, que é o canal que você tem no Instagram, me conta um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, qual foi o que te estimulou a fazer criar e por que esse nome Aulas Fantásticas, né? Fala um Uhum. pouquinho sobre isso. Que oportunidade, né, de falar sobre esse projeto, essa empresa, essa iniciativa, enfim, que já move minha vida há 11 anos, né? Então, eu contei para vocês no início aqui, no nosso momento juntos, que de alguma maneira a antroposofia e a pedagogia Waldorf me salvaram no sentido da minha carreira de educador, né?
porque me trouxeram essas outras dimensões do educar que na minha formação estavam adormecidas, né? Então, desde que eu cheguei nesses ambientes, eu fiquei me perguntando, nossa, se os meus colegas, se as minhas colegas das escolas que eu passei soubessem só isso aqui, né? Soubessem só esse recurso, né? Talvez entregando um pouco para o pessoal que está ouvindo e vendo. Nossa, é muito comum se chamar a atenção para uma atividade na Waldorf com ritmo, batendo uma palma, né? Assim, Tá ou louco. estralando. É. Aham. E a criança automaticamente quer imitar isso e ela se concentra, claro. Quantas escolas eu passei em que eu escutava: vamos, gente, já deu sinal, olha, vai para diretoria, sei lá. Na minha época de criança era assim, né? Então, coisas assim tão simples. E eu fiquei durante um bom tempo, Leiriane, me perguntando como é que eu posso formatar isso para o mundo, né? E aí, de repente, caiu a grande ficha. Então, quando a gente está investigando a palavra, como até agora estamos fazendo, ou quando eu estou investigando uma planta, ou quando eu estou investigando um momento histórico, ou um processo químico, físico, né? Como era antes de ter Google, né? Tem que falar antes até agora, né? Como era antes do IA, Google. Como era antes do Google, enciclopédia. Como era antes da enciclopédia, livro. Como era antes do livro, sei lá, papiro. Tá? Como era antes do papiro, tábua. E antes, caverna, tá? E antes, e antes. Antes, não tinha ninguém para te explicar. Como é que você fazia para explicar as coisas? Você tinha que entrar em contato com o mundo diretamente. Então, bem aqui na minha frente, né, onde a gente está conversando hoje, tem uma bananeira. Se eu quiser, eu posso me sentar na frente dessa bananeira e observar essa bananeira. Eu posso, talvez, nossa, eu vou desenhar essa bananeira. Não sabe o que eu vou fazer? Eu vou mastigar essa folha. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou passar ela no meu rosto, nas minhas mãos. Nossa, eu vou olhar pro lado e vou ver que. E é verdade, tá, gente? Do lado tem um angico. Nossa, olha a folha do angico. A folha do angico é desse tamanhinho assim, menor do que a unha de um bebê. E do lado tem uma folha de bananeira. Por que que uma é maior? Por que que o outro é menor? Então, a observação é o grande primeiro passo da aprendizagem. E aí, Leiriane, você veio visitar minha casa aqui ô, Lincoln, o que que você está fazendo? Tô observando aqui a bananeira, Leiriane. Sério? Você viu que a folha é larga? E a do angico é pequenininha? Nossa, Leiriane, eu vi. Você viu isso também? Vamos escrever? A folha da bananeira é larga. A folha do angico é pequena. Ô, Leiriane, você já parou para pensar sobre isso? Nossa, não parei. Vamos pensar um pouco aqui. Para que que uma planta precisa mesmo? Para sobreviver? Do que ela precisa, perdão? Ah, água, luz, sombra. Água, luz, sombra. Leiriane, será que a folha da bananeira tem mais água? Por isso que é grande? E será que a folhinha do angico pega menos? Precisa de muitas folhinhas, enquanto a bananeira, sei lá, com algumas dezenas já está pronta. Vamos escrever? Roleriane, eu acho que muita gente vai gostar do que a gente observou aqui. Vamos publicar? E é onde começa o problema para mim, Leiriane. Aí alguém fala assim: bananeira. Nossa, eu não vou lá ver o que é a bananeira. Se alguém já escreveu sobre isso? Ah, olha aqui. Leiriane e Lincoln escreveram. Deixa eu ler. Aí leu. Leu, copiou e não tomou contato com a bananeira. Aí você começa a fazer uma reprodução da reprodução da reprodução de um conhecimento que é morto, frio, não está em contato com a realidade, né? Então veio esse insight, tudo isso para falar de aulas fantásticas, né? Nossa, isso que agora eu vou dizer com as palavras, tá? Corretas. Isso que é a maneira goetiana de aproximação da pedagogia Waldorf aos conteúdos.
é a grande fonte do Steiner, né? Criador da pedagogia Waldorf da antroposofia. O filósofo alemão, né? O Johann Goethe. Então, essa maneira de se aproximar, de observar, isso pode ser feito em qualquer lugar. Primeiro eu observo. Se eu estou num grupo, colho o que todo o grupo está observando, nas suas concordâncias e discordâncias. E aí eu conceituo a partir de uma vivência de fato experiencial, né? Isso eu posso fazer, Leriane, aqui conversando com você, como eu fiz no exemplo. Não preciso estar numa aula. Eu posso fazer com uma criança pequena, eu posso fazer com um jovem, posso fazer com um adulto, eu posso fazer com história, posso fazer com química, posso fazer com compliance, né? Quando Aulas Fantásticas vai para empresas, por exemplo, código de conduta, ética, eu posso fazer com qualquer conteúdo. O que que eu posso fazer com qualquer conteúdo? A escolha de não contar a resposta primeiro, mas levar primeiro a alguma observação em que eu confio que as pessoas vão chegar primeiro, antes de eu falar. E aí entra o que você falou um pouquinho lá atrás, que é bonito, né? Se a pessoa chegou lá, ela experimentou, ela vivenciou multissensorialmente, isso ninguém tira dela. Isso grava para sempre. E ela grava uma sensação importantíssima nos dias atuais. Nossa, eu cheguei lá, número um, normalmente com ajuda. Eu posso fazer as coisas com ajuda. A coletividade é importante. Nossa, e se eu cheguei lá com a coletividade, quer dizer que eu sou autor. A autoria empodera. E a gente vive uma crise de depressão profunda na sociedade, né, de não se sentir valorizado, valioso. Então, você está diante de um ser humano agora que é autor, que é criativo, que é ativo, que é empoderado, que produz conhecimento. Aí eu poderia, inclusive, no nosso exemplo, falar assim, gente, olha, Leiriane, eu descobri que tem um autor que já tinha feito esse exercício antes da gente. Olha aqui o livro dele. Aí eu chego no debate bibliográfico, mas depois que eu experimentei, né? E aí, para terminar, né, e contar um pouco do nome, Aulas Fantásticas, tá, Lincoln, beleza, você fez um exemplo com a bananeira, mas como é que você vai falar sobre a Revolução Industrial? Já aconteceu, né? Nesse caso, até poderia trazer uma máquina a vapor, né? Mas então vamos colocar um outro assunto, talvez, sei lá, guerras napoleônicas. Então aí o Steiner traz um presente que é assim, bom, se eu não consigo ter um contato direto, eu vou buscar um veículo que possa transmitir implicitamente a informação para deixar as pessoas que estão no ambiente de aprendizagem curiosas para adivinhar esse conteúdo. E dentro da linguagem, das linguagens humanas, qual é o veículo que se expressa sem ser explícito? A arte. Todo lugar que existe arte tem uma informação implícita sendo transmitida. E a arte te desafia a adivinhar o que está acontecendo. Por isso que nessa pedagogia tem tanta arte. Não é porque é bonitinho, ou a gente tem que dançar, tem que pintar. Não é só isso, inclusive já seria suficiente, né? Mas é porque a gente vivencia de fato essa oportunidade libertária de se aproximar dos conteúdos. Agora imagina eu, Leiriane, aqui pensando, nossa, legal, descobri tudo isso. Que nome eu vou dar, né? Porque aulas fenomenológicas, como é um pouco do que se fala do goetheanismo, aulas goetheanas, nossa. E aí me veio um insight. O que é que a gente fala, ou uma das coisas que a gente fala quando a gente está no instante da descoberta? Fantástico. Olha que fantástico! O botão de rosa abriu. Então aí veio esse nome, né? Fantástico no sentido de que a gente vivencia nos nossos eventos esse instante da descoberta. E não no sentido de sermos presunçosos com as melhores aulas do mundo, né? Por serem fantásticas, mas porque elas priorizam esse instante e que de repente o mundo se revela para as pessoas. É isso que a gente busca.
E dentro das aulas fantásticas lá no Instagram, eu vi você falar, né, da arte da fala, né? Você fala muito sobre isso. Explica pra gente um pouquinho o que que é essa arte da fala no seu trabalho lá. A arte da fala é como a gente falou um pouquinho mais cedo, né? Então, é uma área que ela é constituinte da antroposofia e ela busca, talvez, vindo na linha do que a gente falou agora do Goetheanismo, né? Ela busca uma observação fenomenológica da palavra em todos esses âmbitos que a gente vinha falando, né? Considerar a palavra não só como um significado cognitivo, mas também como uma manifestação imagética, né? Uma manifestação da imaginação, da alma humana, do sonho, vamos dizer assim, onde a imaginação é um grande reino, e também da parte sonora da palavra, né? Então, imagina que cada vez que você vai falar em público, ou cada vez que você vai dar uma aula, ou que você vai liderar uma reunião de equipe na sua empresa, ou uma reunião de time, né? Como agora está famoso, né? Essa expressão. Eu me preparar, eu elaboro o meu conteúdo, ou eu escolho, sei lá, uma poesia para abrir uma aula, ou escolho uma produção de alguém, eu falo, tá, agora eu quero sentir de fato o que que eu estou falando aqui. Não vou me esquecer. Palavra cognição, palavra imaginação, palavra som. Eu começo a descobrir esses três reinos dentro dela e eu me preparo melhor para essas comunicações. E a minha palavra sai mais viva, né? De repente eu percebo que tem uma linha que tem uma aliteração, ou que tem uma assonância, ou que tem uma rima interna, né? Por exemplo, Ubatuba tem uma rima interna. Já parou para pensar nisso? Ua, ua, Uhum, Ubatuba, uhum. né? Então eu começo a perceber as palavras em todos esses níveis e eu estou me expressando de uma maneira diferente. Talvez que eu possa dizer ainda sobre a arte da fala, que é um efeito que ela produz em mim, que tem sido um objeto de investigação no meu próprio autoconhecimento, né? Esses três reinos que eu estou colocando dentro dela, quando você pratica a arte da fala, você de repente percebe que ela fica mais integrada dentro de você. Então, o Steiner tem uma explicação muito bonita sobre por que é que eu penso uma coisa, me preparo e quando eu falo outra. Já aconteceu com vocês aí que estão ouvindo e vendo, né? Caramba, preparei o que eu ia falar, saiu totalmente diferente. Então, o jeito imaginativo de expressar a explicação disso é porque a palavra vem do coração. E o Steiner dá uma explicação fisiológica mesmo para isso. Se você pensa no ar saindo do seu pulmão, ele atravessa, né, a garganta, as cordas vocais e sai pela sua boca. O fluxo do ar não passa pelo seu cérebro. Uhum, Então, a atividade do falar não está plenamente preenchida do pensar. Quando você pratica a arte da fala, essas duas atividades se integram. E você, de repente, se percebe mais conectado com a força delas. O que você prepara sai muito mais alinhado com o que você fala. E, ao mesmo tempo, é muito bonito você estar falando e sente que tem um lugar mais inconsciente dentro de você que está se misturando com o seu pensar na vigília. E aí você também acaba conscientemente falando presentes para as pessoas, sem que você tivesse preparado. Aí você se percebe como alguém que sim cunha as palavras, mas como alguém que também é condutor, presta um serviço para palavras que vêm de um lugar mais profundo e inconsciente. E aí é papo para muito tempo, né? Da onde vem esse lugar tenho certeza inconsciente, disso. profundo, né? Tenho certeza disso. E aí você acabou falando sobre a questão de integrar corpo, alma, espírito, tudo para a questão da linguagem, né? Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? É, como a abordagem da arte da fala atende crianças que você acha, como essa abordagem, tudo que você falou, ela tem um papel funcional para as crianças neurodivergentes, né? Você Uhum. acha que você já conseguiu perceber? Tem algum episódio, alguma
observação que você fez com essas crianças que fluiu? Talvez o que eu poderia acrescentar nesse sentido, né, é que quando você integra a palavra nessas três dimensões, você tem saúde com relação ao pensar, você tem saúde com relação ao falar, e isso vem de um corpo sempre estimulado a estar ativo, né? Então, de novo, né, esses sintomas que estão vindo com o século XXI, na minha visão, tá? Eles estão muitíssimo associados a todas as transformações culturais que a gente adotou como sociedade. Todos os paradigmas que a gente adotou, que na minha visão, neutralizam o corpo, né? E levam tudo para cá. Eu vejo pessoas que não estão dando conta de segurar os pensamentos. E é tanta informação e tão rápida que não tem aonde dar vazão sobre isso, porque o corpo não está sendo educado a aguentar tudo isso, né? Então, pensa desde a televisão, já estamos bem parados, né? Aí vem o computador, começamos a ficar parados também diante dele, nos antigos desktops, né? Aí depois vem o celular, agora a gente está carregando ele para todo lugar. Então, o famoso debate das telas, para mim, são neutralizantes corporais. E isso está conduzindo a gente, né? Numa imaginação um pouco tenebrosa já, talvez para a gente olhar, quando a gente olha algo um pouco tenebroso, a gente se assusta e repensa. Eu fico me perguntando se a gente simplesmente largasse mão do corpo e se entregasse a essa transformação cultural, a gente viraria uma cabeça, Na cabeça. né? A gente mudaria a nossa constituição humana, né? De alguma forma. Então, tudo que a arte da fala propõe tem a ver com esse mergulho. De novo, né? A superfície é palavras são símbolos capazes de transmitir conteúdos. Isso é a superfície de tudo. Se eu continuo trabalhando com ela num nível mais profundo, então essa é a vigília da palavra. Se eu vou num nível um pouco mais profundo, eu encontro a palavra imaginativa. Ela está latente em tudo, né? Em tudo que a informação cognitiva não dá conta, a gente cria imaginações. A gente é poeta todos os dias, toda hora, mas a gente não percebe. E quando eu mergulho um pouco mais fundo e encontro a palavra constitutivamente som, nossa, e eu integrei tudo isso através, literalmente, da operacionalização disso no corpo. Então, se eu estou trazendo a palavra imaginação também junto com música, eu estou nutrindo a minha educação emocional. Se eu estou realmente trabalhando a arte da fala, ligando os fonemas a gestos corporais, eu estou acendendo no corpo esses fonemas corporais. Então, eu estou trazendo saúde, não tem como não trazer saúde. Não tem como não ser benéfico para todos esses desafios que têm a ver com a cognição, né? Então, eu vejo maravilhas, né? E escuto maravilhas de pessoas que passam por mim nas formações e depois falam: Nossa, eu pratiquei. Pratiquei com crianças desafiadoras de todos os tipos e eu tive resultado. Por quê? Principalmente por quê? Porque quando chega no corpo e vira brincadeira, eu estou trazendo saúde para uma fase evolutiva da humanidade que tem uma tendência total de vir para a cabeça. Sim. E aí, como a música, por exemplo, tocar um instrumento também exige do corpo, do controle, vamos supor, a mão aqui, se for tocar um piano, do controle de cada dedo, da observação, né? Aí trabalha o controle inibitório, trabalha a concentração. E é Uhum. como se o corpo, você falou do pensamento acelerado, como se ele limitasse ele desse ritmo a esse pensamento e não, né? Eu acredito muito É. nisso, sim. E a gente vê experiências nesse sentido com crianças neurodivergentes, você vai trabalhar com brincadeira, com música, você vê que muda.
O reino dos membros, Leiriane, é um reino de possibilidades, né? Você não encasqueta. Uhum. O reino desse pensar cognitivo, racional exacerbado é onde a gente trava. É muito curioso fazer os mesmos exercícios de arte da fala que eu faço com crianças do que os exercícios que eu faço com os adultos. Os adultos param para pensar, eles travam primeiro, tentam entender primeiro, e só depois que eles entendem, aí eles fazem. Aham. O adulto que tem uma alma de criança já vai, já faz, já erra, já arrisca. Aham. Aham. Sei lá, gente, vocês que estão escutando e estão achando esse papo às vezes um pouco aéreo, pensa numa aula de dança, né? Qual é o primeiro impulso que você tem para aprender dança? Tem gente que fica olhando o pé, tem gente que fica contando e tem gente que vai. A criança tem tudo para ir, porque ela não tem cognição inata do ponto de vista racional, né? Ela não tem, então ela vai brincar. Ofereça que ela vai brincar. E se você oferece o que já está contido no que você quer ensinar, ela vai estar aprendendo brincando, ela vai estar muito mais feliz, muito mais conectada com a essência dela. E você vai estar remando na direção contrária a tudo isso que a gente está travando aqui como debate, né? Para que o corpo delas seja saudável. E isso é o mais importante naquela primeira fase. O resto vai chegar. Vai chegar. Talvez para chover bem no melhado, né? No molhado, Leiriane. Eu sempre pensei assim, depois que eu encontrei a pedagogia Waldorf. Caramba, é verdade, né? De uma vida de 70, 80 anos, o que são 17 anos? 18? É. Sabendo que todo mundo sabe que são anos únicos. Uhum. Às vezes tem gente que já falou isso pra mim, nossa, às vezes eu penso que o meu ano que eu fiz 16 anos valeria por uns 10 que eu vivo hoje, entre os 40 e os 50, entre os 50 e os 60, É. porque é tudo muito visceral. E aí Uhum. você acelera tudo para logo conseguir as habilidades de adulto. É isso, é forçar o amadurecimento da fruta antes do tempo dela. E aí não tem como não ter problema. Vai ter problema, né? Ô, Lincoln, agora, para a gente acabar, terminar essa conversa que tá uma delícia, que podia ser o dia inteiro, mas a gente tem um tempo. O que que você deixa assim de mensagem para pais diante disso, tudo que você falou? Você é pai também, né? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar assim, para a formação dessas crianças? Vou responder no sentido do que a gente está falando principalmente aqui, né? Que é a palavra, né? Quando eu falo palavra, é uma maneira que eu encontrei da gente estar sempre lembrando dela falada e ou escrita, né? A criança, sendo bem clichê, ela imita tudo. Se ela tem diante de si um adulto, uma adulta que ama a palavra, ela também amará a palavra. Se você ama desenhar bem as palavras na sua boca, a criança vai te olhar e falar: Nossa, olha como ela desenha, Ah, né? Itaquaquecetuba. Nossa, um dia eu quero falar desse jeito essa palavra. Se ela tem um adulto do lado que escuta a música e canta junto ou que toca, se ela tem um adulto ou uma adulta que está lendo poesia, falando poesia, trabalhando as cantigas, ela vai querer isso também. E isso naturalmente vai ser a salvação dela, no sentido da sua maturação futura para se expressar de forma falada e escrita. Então ela naturalmente vai querer cantar, ela naturalmente vai querer falar bonito, ela naturalmente vai amar descobrir uma palavra diferente. E isso vai dar muita liberdade para ela, porque a palavra é um instrumento de liberdade no nosso mundo. É como eu me expresso em geral, escrevendo ou falando. Com os meus alunos grandes, né? Agora eu estou no meio de uma montagem de um teatro de jovens de 18 anos. Então eu falo assim para eles: olha, eu ouso dizer para vocês que não importa as formações que vocês vão fazer, mas numa entrevista de emprego, alguém vai te olhar e vai falar assim: nossa, como ele fala bem, nossa, como ela escreve bem. Isso já vai te alavancar zilhões de pontos na frente de outros concorrentes, né? E como tudo isso vai começar na vida de uma criança,
com você amando as boas qualidades de praticar a palavra. Então, tome essa decisão, né? Ame a palavra, pratique, brinque com seus filhos e filhas, e isso vai trazer saúde para essa habilidade tão importante que elas vão precisar exercer na vida futura, sobretudo. Ai, maravilhoso, adorei. Adorei conversar com você. Conversaria por muito tempo. Acho que todos que estão assistindo aqui vão se deliciar com tudo que você está falando e colocar em prática. Eu te agradeço muito. E assim, vamos deixar aqui como mensagem que a palavra não se aprende com os olhos. Ela precisa ser vivida no corpo, como ele falou o tempo todo aqui, né? Sentida no ritmo e expressa com intenção. Aí a intenção dos pais que você acabou de falar, dos profissionais, né? Que vai também estimular que a criança faça o mesmo. Lincoln, olha, te agradeço imensamente. Foi muito rico e esse momento que nós vivemos aqui. Muito obrigada, tá? E um grande abraço para você. Leriane, eu que agradeço a oportunidade, né, de ter esse espaço tão bonito para falar de coisas que eu acredito tanto, né, que movem a minha vida. Também obrigado, principalmente, por contar um pouco do meu trabalho, né, para todo mundo que está ouvindo. Então, convido todo mundo a acessar, né, os canais do Aulas Fantásticas, no Instagram, no YouTube, né, até no Facebook ainda temos movimentações. Digo até porque, ao contrário de outros países do mundo em que ele ainda está bem vivo, o nosso aqui, às vezes, as pessoas não frequentam tanto, né? É, verdade. E provavelmente, através dessas indicações todas, a gente pode seguir junto e ir estruturando isso de vez em quando. E às quartas-feiras à noite, quinzenalmente, a gente tem encontros livres de prática Ah, de arte da fala e escrita viva. Então, convido vocês que estão ouvindo e assistindo também é no a se YouTube. inscrever. No YouTube. Na verdade, é Canal por do YouTube. Zoom. No Zoom. Ah, que É legal. por Zoom, porque é um encontro bem intimista. A gente se encontra, a gente colhe temas livres que as pessoas estão querendo estudar, né? Uhum, O investimento também é aberto, a frequência também é aberta, ou seja, é um ponto de encontro para quem quer se nutrir da palavra, né? com E são certeza. as quartas à noite, quinzenalmente, 1 horinha, das 8 às 9. Eu brinco porque ninguém merece, né? Mas aí Depois de um você dia longo de anuncia trabalho. o link do Zoom no Instagram? Anuncio no Instagram a divulgação, né? E aí Uhum, envio um formulário de inscrições. E aí, após o cadastro, a gente envia o link de acesso. legal. Então todo mundo está aí avisado de uma grande, de ter mais uma oportunidade de usufruir dessa sabedoria toda do Lincoln, tá bom? Então tá bom, Lincoln. Um grande abraço e ficamos por aqui. Legal, Eliane. Obrigado, gente. Grande abraço para vocês.